O Gresg apresenta Meus Filhos, Meus Tesouros, com Guaraci Silveira. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje dentro desta série que estamos falando sobre fetos, crianças, adolescentes. Então, nós estamos hoje estudando a questão do adolescente. Eu cheguei, o adolescente chegou. O que acontece a partir de agora? Aquela criança cresceu. Já não é mais aquele menininho, aquela menininha, já não é mais aquele ser que estava começando a formatar o seu corpo para a encarnação. Agora já é um jovem, já é uma pessoa preparando-se para a sua vida reencarnatória. Esse é o nosso estudo de hoje. Espero que você aproveite bastante, porque nós buscamos pesquisas para realizá-lo, de uma maneira que possa ajudá-lo, ajudá-la a entender o seu adolescente. Essa criatura que está aí do seu lado precisa imensamente de você. É o que nós vamos ver agora, né? Então, aqui está, né? Cheguei, sou adolescente. Agora eu já não sou mais aquele menininho, aquela menininha que você afagava, que você fechava a porta da casa e vamos todos dormir. Não era assim? Agora é diferente. Agora o adolescente diz para você: mãe, pai, hoje eu vou dormir na casa do fulano. Mãe, pai, hoje eu vou no shopping. Vou chegar mais tarde. Esse é o adolescente. Então, como lidar com essa criatura, com esse adolescente? Vamos começar, então, colocando o seguinte: olha, Deus, no Supremo, anota os atos da gente. De repente, na sua casa, pode surgir um adolescente, não é verdade? Aí eles surgem e já estão querendo todos os direitos possíveis, já não são mais aqueles que aceitam placidamente as suas propostas, e aí começa, então, a nossa grande história com os nossos adolescentes. Fazia tempo que o tempo não me trazia vontade de pegar minhas bonecas e brincar de pique-bandeira. Eu subia na cumieira da casa, soltava pipas, subia no mangueiral. O pessoal do arraial comentava sem parar as loucuras da menina do ar. Era tarde, 13 anos. Sentia diferença em mim. Meu corpo se modificava, ficava mais rijo, maior. Cresceram partes e pelos. Sim, eu estava mudada. Um dia o sino tocou, marcou a hora exata do meu áureo descobrimento. Era um casamento, minha prima lá se encontrava. Olhei as flores, o marido, e eu me via todinha de noiva. Nunca mais subi na cumeira da casa. Esse poema é de uma adolescente que, de repente, começa a perceber todas as mudanças que estavam ocorrendo nele. Então, ele começa a comentar sobre isso. Veja que coisa interessante. Muitas vezes, os pais costumam não perceber essa mudança. Acha que ainda é o menininho e a menininha. No entanto, no psicológico dessas criaturas, está acontecendo algo muito incrível. Está acontecendo a mudança psicológica da criança para a seguinte fase. Quando nós encarnamos, nós temos praticamente 4 fases, né? A infância, a adolescência, depois a maturidade, a juventude, né? A maturidade.
Aí mais tarde vem a velhice, vem o ponto final da reencarnação. Mas quando você sai, quando o espírito sai da infância para a adolescência, é uma mudança muito forte, quase que instantânea, que ele tem que lidar com aquilo. Depois, quando ele vai aumentando os anos de vida, a coisa fica mais suave, fica mais em degradê. Mas ali, naquela hora, da infância para a adolescência, né, porque tem a puberdade, tem modificação no corpo, e isso mexe muito com o psicológico dessa criatura. Os hormônios vão funcionar para fazer com que o corpo cresça e se estabeleça de tal maneira que dali a pouco essa criatura já pode ser pai ou mãe. Então esse é o momento da adolescência, quando modifica o corpo para receber as funções naturais que a vida nos oferece. Então, vamos lá. Feito o poema, partimos para isso aqui. Olha que incrível. De repente, tornei-me adolescente. Adeus, infância dos sonhos. Agora, eu e o mundo. E vamos com fé. Você observa essas carinhas aí, né? É quase infantis ainda. Para os pais, isso aí é criança. Mas para eles, não. Para eles é uma coisa muito, muito extraordinária que está acontecendo em suas vidas. Então é isso que você precisa comentar com você sobre o adolescente. Conversa com você, sabe? Lá na sua intimidade, quando você estiver sozinho ou sozinha, converse com ele. Ele agora já não quer mais pegar na mãozinha do pai, da mãe, sabe? Ele já não quer mais nada disso, ele já está querendo se libertar, isso é natural. Você foi adolescente um dia, eu também fui. Então, naquele momento, a gente quer essa liberdade. Eu quero conhecer o mundo, afinal de contas, né? Eu não sou mais aquela fofinha, aquela fofura do papai e da mamãe. Agora eu sou eu. Eu tenho que entender quem eu sou. E neste momento que os espíritos começam a assumir a sua real individualidade. Aí ele vai começar a ser realmente o que ele era. Naquelas fases iniciais, como nós conversamos, ele estava retido, contido, por causa do corpo que não dava condições dele dizer tudo que ele queria. Agora não, agora ele já tem forças para isso. Então, quando você estiver o seu adolescente meio rebelde ou não, sabe, aquela pessoa meio estranha que você talvez nem esteja reconhecendo como a sua criança, é porque ele está mudando, ele está mostrando quem ele é. Agora ele se libera daqueles passados todos dele que ele pode trazer na seu nível de consciência. Então agora ele vai mostrar, olha, eu sou isso, eu preciso disso. Então é nesse momento que o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande com o adolescente. E os professores, os educadores de adolescentes também. Porque ali eles vão se expressar. Isso é muito importante nas vidas deles. Esteja certo disso. Agora, o fim da infância implica a descoberta de uma espécie de reservatório de pedidos sem destino, extraviados, nem deferidos, nem indeferidos. Um viver à procura de valor e satisfações. É isso que acontece com o adolescente. Né? Acaba a infância. E acabou a infância, temos que buscar novos caminhos. Agora eu vou subir os degraus da minha vida, sozinho ou sozinha, porque agora eu tenho que me entender com o mundo, me entender comigo. É uma fase muito bonita, meu amigo, minha amiga. Né? E ele, então, vai acontecer isso com ele. Olha, a glândula pineal, que é uma glândula que nós temos dentro da cabeça, ela vai liberar os campos das percepções. E o adolescente começará a entender o mundo e suas relações com ele, permitindo que a sincronicidade o coloque face a face com a sua nova realidade. Então, enquanto ele é criança, ele praticamente não entende muito, ele vai nos lugares, né, mas ele não tem essa percepção da natureza, não tem essa percepção dos detalhes da natureza, dos detalhes do mundo que ele vive, dos detalhes da casa dele. Agora ele começa a ter essas percepções. E sincroniza com isso. Então ele renasceu
aí na tua casa, ele renasceu no mundo que você estabeleceu para ele, ele renasceu na cidade que você mora, então ele agora vai começar a perceber isso. É uma fase interessante do adolescente, quando ele começa a perceber o mundo. E aí ele vai criar uma sincronia com esse mundo. Se ele não conseguir isso, pode ser que ele se rebele. Eu vou explicar para você por que ele pode não conseguir isso. Porque ele está vindo de outras encarnações. Às vezes ele viveu em outras nações, em outros locais, então ele tem que ter um tempo de adaptação à nova encarnação dele. Percebe? Então ele está vindo, vamos supor que nós estamos aqui no Brasil, que ele, na última encarnação dele, foi na Europa, que é lá no hemisfério norte, aqui é o hemisfério sul. Então, ele pode ter uma certa dificuldade nessa adaptação dele. Então, ele passa um período percebendo para sincronizar. Então, isso é muito importante você saber do seu adolescente. Ele começa, às vezes, a fazer perguntas, ou então ele se fecha no quarto, ele se fecha, ele some, ele vai para um lugar, fica lá quieto, sozinho. É a necessidade dele de sincronizar com a nova proposta reencarnatória. Não é nada demais, é só uma sincronia, tá vendo? Olha, ele vai, isola, fecha o olho e está querendo saber onde ele está, como é que a vida dele vai acontecer daqui por diante. Diz-nos o Dr. Christian Dunker, da USP, né, da Universidade de São Paulo, que o adolescente tem à sua frente a difícil tarefa de amar um objeto indeterminado, escolher alguém ou algo assim como uma profissão, um contexto, um projeto. Agora ele terá que amar e ser amado, mas de nova maneira. Então ele era amado como criança. Agora ele vai ter que entender o mundo como está acontecendo com ele. Então ele tem muita dificuldade de entender esse amor, sabe? De buscar essa perfeita sintonia com o que está ao lado dele. Objetos, pessoas, contextos, contatos, circunstâncias. Então, às vezes, ele vai para uma festa e, de repente, ele sai da festa, não quer mais a festa. Então, ele está nesse processo de adaptação. É difícil, por quê? Porque isso é ele que tem que fazer, ninguém faz por ele. Muitas vezes os pais, nesse momento, levam para psicólogos, psiquiatras. Olha, veja você, dá um tempo para o seu adolescente para ver se ele consegue se resolver por ele. É aí que entra, sabe, meu amigo, minha amiga, aquela evangelização da infância que nós falamos. Se ele foi evangelizado na infância, agora fica tudo mais fácil para ele. Por quê? Porque ele entra em sintonias melhores, os mentores espirituais vão estar ao lado dele e ele vai entender as presenças desses mentores. Agora, se não foi evangelizado, lembra daquelas podas neuronais, né? Que podou o neurônio nos 3 anos, agora podou os 11, 12. Então, se ali tivesse neurônio para evangelização e não foi feita evangelização naquela fase da infância, provavelmente terá dificuldade. Então, a evangelização é o ensino moral, é o ensino ético, é como eu lido com o mundo de acordo com as leis de Deus. Isso é evangelização. Então, a criança vai para a escola, estuda lá as matérias escolares, né? Mas ela precisa saber essa questão também de ética, de moral, de estética, de sincronicidade dela com Deus, que é o pai dela, né? O dele. Então, isso os pais precisam colocar para os seus filhos, essa opção, porque agora, adolescente, se ele não teve essa informação, ele vai buscar essa informação no mundo. E o mundo nem sempre será amável para com ele. Não é? Viverá a ruptura com os objetos transacionais. Sabe quando a criança tem aquele cobertorzinho que é só dele, aquele travesseirinho, aquele bichinho de pelúcia, que ele dorme agarrado com aquilo? Isso é objeto transacional. Então ele vai agora largar isso. Sabe? Ele não quer mais essa coisa da infância. Ele se solta, ele se libera da infância. Então, provavelmente, ele vai deixar o cobertorzinho, ele vai deixar o travesseiro, ele vai deixar aquilo que ele usava como refúgio, como, né, aconchego para ele. Tem pessoas, meninas, se apegam às vezes a bonecas, meninos se apegam a um desses guerreiros, né, dos quadrinhos ou dos desenhos, né, daquilo que fez parte do imaginário infantil. Então ele gosta de um determinado herói, né? Então ele se agarra àquele herói.
Às vezes o quarto dele fica cheio daqueles heróis, né, daqueles bonecos. Então agora é hora dele se libertar disso, porque isso foi muito interessante na infância, não na adolescência. De certa forma, né? Não, veja bem, esses objetos transacionais, né, se é agora indiferente para ele, torna-se supérfluo, pois a sua infância é finda. Aquilo valeu na infância, agora não vale mais. De certa forma, o adolescente tem essa mesma sensação de inutilidade, vacuidade, indiferença do mundo para si e de si para o mundo. Então, assim como ele abandona o objeto transacional, ele pode também começar a se sentir abandonado por ele, pelo mundo, pelas pessoas. Isso é a transição, sabe, amigo e amiga? Isso vai passar. Isso é só um tempo. Então, se o seu adolescente estiver tendo essas dificuldades, espere um pouquinho, dê para ele o carinho, dê para ele o afeto, mas sem ficar muito grudado, muito junto. O adolescente nem gosta muito disso. É claro que há exceções, mas normalmente eles querem essa libertação dessa potência paterna e materna. Agora eles precisam ser eles. O menino precisa ser homem, a menina precisa ser mulher. Então, vai acontecer essa transição. E isso é muito bom a gente saber para lidar com uma naturalidade neste momento. E então, olha só, aqui que entra a filosofia dos pais amigos, né? Quase sempre nesta fase, os pais costumam abandonar psicologicamente os filhos, deixando-os por conta da sorte, dos amigos, da escola e do social. Isso pode causar transtornos, pois que os seus pares podem estar sentindo a mesma sensação de abandono por parte dos pais. Então, veja você que coisa interessante. Então, ele se sente abandonado. Não é que está abandonado, mas ele se sente abandonado. Então, ele vai buscar refúgio nos amigos, que também se sentem abandonados. Então, vocês já viram os adolescentes andarem na rua fazendo uma algazarra muito grande, rindo alto, falando alto? Aquilo é uma tentativa de compensação entre eles. Então, é aquele momento da gente ver, ouvir e deixar acontecer, que daqui a pouco eles mesmos vão se ajustando. Então, esse contato dos adolescentes é necessário para eles. Os filhos, na adolescência, trazem para os pais a sensação de não posse dos mesmos. Esta ruptura do tradicional necessita ser feita. Os filhos de agora são diferentes dos filhos do passado, que viviam sob absoluta tutela dos pais até se casarem. É preciso perceber as transformações que esta era está nos trazendo. Isso é uma coisa muito importante, porque geralmente os pais da atualidade, né, eles foram aqueles filhos, né, que foram educados dentro de uma outra forma de educação. E agora os adolescentes estão vivendo uma nova geração. Então, essa coisa de geração é muito importante a gente saber. Cada geração traz as suas conotações, as suas necessidades, os seus fazeres. Né? Então, os adolescentes de hoje, desse novo tempo, do início do século XXI, ele é diferente do adolescente dos anos 70, né? Dos anos 60, 70. Então, os avós e os pais precisam entender essa nova geração. É claro que é uma geração que busca mais liberdade. Então, aí que entra a função dos pais e dos mestres educadores, para tentar mostrar com calma, com carinho, sem imposições, sem nada, que ele precisa ter cuidado nas suas relações com o mundo, nas suas relações interpessoais, para que ele se sinta gratificado por isso a nível moral. Agora tem um aviso muito importante, tá? A irrupção da libido, em razão das provocações audiovisuais, das conversações insanas, que têm sempre por base o sexo, em detrimento da sexualidade, leva os jovens a relacionamentos inoportunos, por curiosidade ou precipitação, impondo-lhes falsas necessidades que passam a atormentá-los, se viciando-os emocionalmente para os mecanismos exaustivos da autossatisfação com desajustes das funções sexuais
é em si mesmo. Eu preciso explicar para você uma coisa que é muito importante sabermos. Veja bem, existe a sexualidade. A sexualidade é um projeto de Deus para os seus filhos. Tudo bem, a sexualidade, ela promove trocas de energias satisfatórias, ela proporciona a reprodução da espécie. Então, e ela cria um ambiente de beleza, um ambiente lúdico no psicológico do indivíduo. A sexualidade é isso. A sexualidade, ela tem uma ressonância, tudo tem ressonância. Né? Se você esquenta um café, você sente o calor do café sem tomar o café. A ressonância da temperatura do café. Então, tudo tem uma ressonância. Tá? Então, a sexualidade também tem a sua ressonância em nós, que nós damos o nome de sensualidade. Então, sexualidade é uma coisa, sensualidade é outra. Então, quando o indivíduo é equilibrado, é equilibrada, a sensualidade dela está numa razão de controle, sem abusos, né? Sem nada. Ela vive a sensualidade dela, se enfeita, veste uma roupa bonita, vai aos encontros, mas não tem aquela pulsão violenta para o sexo. Agora, quando a pessoa não se cuida, a sensualidade aumenta, e aí ela perde o controle. Né? Aí ela pode se tornar uma pessoa promíscua, uma pessoa que não sabe lidar com o sexo e faz do sexo um drama muito grande, porque tudo em exagero perturba a pessoa. Então, sexualidade é uma coisa, sensualidade é outra. Os adolescentes, às vezes, essa sensualidade aumenta, porque ele está num projeto de ajuste com a sua sexualidade. São nesses momentos que os pais, os mestres, devem explicar isso para eles. Vá com calma nisso, porque isso tem toda uma estrutura a ser, tem todo um rito a ser cumprido, para que você possa celebrar, né, de maneira gloriosa a sua sexualidade mais tarde, quando você tiver condições emocionais, físicas, psicológicas para isso. Isso é importante saber, sabe, meu amigo, minha amiga, por isso que esse aviso é importante. Né? O amor na adolescência é um sentimento de posse, que se apresenta como necessidade de submeter o outro à sua vontade. Então, o amor adolescente é aquele amor que eu possuo você. Né? Então, você tem que ser meu objeto. Eles não sabem diferenciar, né, o eu com tu. Então, o outro é meu objeto. Então, eu vou te namorar, eu vou estar com você, mas você é meu, você é minha. Sabe? Tem muito disso. O adolescente faz muito esse jogo. Por exemplo, o menino não permite que a menina corte o cabelo. A menina não permite que o menino vá jogar futebol com os outros amigos. Então, essa coisa da posse pode acontecer no adolescente. Como sempre digo para vocês, olha, tem coisas que são exceções. Às vezes não tem nada disso, mas pode ter. Então, você entenda por que é. Isso aqui é um estudo acadêmico a respeito desse assunto. Bom, então, a sua vontade tem que ser superior, né? Para que sejam atendidos os caprichos da mais variada ordem. Não há o respeito aos direitos do outro, a quem se diz amar, então ele impõe a sua forma de ser por não ser capaz de renunciar em favor daquele a quem se direciona seu afeto. Deseja receber sempre sem a preocupação da retribuição inevitável, o que é sustentáculo basilar do amor. Então, veja bem, sabe aquela coisa, né? Muitas vezes a gente ouve músicas, né, que diz assim, eu não sei amar, eu não sei o que é o amor. Muitas vezes o adolescente diz isso, eu não sei o que é o amor. Por quê? Essa relação homem e mulher tem que ser uma relação muito sólida, muito estabelecida em projetos pessoais, profissionais, familiares. E o adolescente não tem isso. Ele não sabe fazer isso. Ele não tem ainda uma vivência capaz de estruturar essa base para ele. Por isso que ele sente muitas dificuldades. Por isso que ele chora e ri ao mesmo tempo. Que ele gosta de uma pessoa muito, namora, depois já não quer mais.
Então, o adolescente tem que entender o seguinte: nessa fase, não é a fase do sexo, porque está se estabelecendo. E nessa fase, geralmente, o sexo será só sensações, não será uma plenitude, sabe? Isso que eu estou passando para você, meu amigo, minha amiga, é tirado de estudos científicos, tá? De psicólogos. Esse estudo que nós estamos fazendo é o estudo acadêmico sobre a adolescência. Depois nós vamos fazer um outro, que é o estudo espírita da adolescência. Aí nós vamos explicar muito mais coisas que você precisa conhecer do seu adolescente, tá? Bom, então vamos ver aqui, olha. Assim explodem muitas paixões na adolescência, e poucas vezes nasce o amor que irá definir os rumos dos jovens. Nós estamos falando sobre isso, né? É, pois, indispensável que no período juvenil todos se permitam orientar pela experiência e maturidade dos pais e mestres, a fim de que os adolescentes transitem com segurança, não assumindo compromissos para os quais ainda não possuem resistência psicológica, moral e existencial. É o que eu quero falar para você, adolescente, que está nos ouvindo, nos assistindo. Cuidado. Não entra muito em lances de aventuras, porque você ainda não está preparado ou preparada para isso. O mundo é muito sério, o mundo é muito perigoso às vezes. Então vá com calma, curta a sua adolescência em paz. Sabe por quê? Porque lá no futuro, quando você for adulto, quando você for adulta, o que você fizer agora vai com você para lá. Então, se você teve uma adolescência tranquila, em paz, né, aproveitando todos os lances incríveis da adolescência, então você terá um futuro muito mais saudável. Pense lá na frente. Então, cuidado com o que você aceita, cuidado com essa rebeldia, essa coisa de querer quebrar laços, né? Querer quebrar regras. Cuidado com isso, porque quando eu quebro alguma regra, eu tenho que colocar uma outra muito melhor, e que não sejam aventuras desastrosas. Então, cuide de você, porque tudo tem um efeito, tudo que eu fizer tem um efeito. Então, se eu fizer uma coisa, eu receberei as consequências daquilo que eu fizer. Todos nós. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Pense nisso, adolescente. Continuando aqui, olha. De acordo com Laplanche e Pontales, que são dois filósofos, né, e psicólogos que lidam com a adolescência, o narcisismo primário designa um estado precoce em que a criança investe toda a sua libido em si mesma. Ou seja, quando o menino ou a menina começa a se buscar, a ir fazer com que o seu corpo seja mais bonito, mais esbelto. Muitas vezes os meninos vão para academias, né? Meninas começam a se maquiar muito, buscar essa coisa da estética, às vezes também em academias. Então, isso aí é uma expressão da libido. Esportes, por exemplo, né? Os meninos gostam de vôlei, futebol, basquete, as meninas também. Então, esse momento é um momento de controle dessa libido. Então, muitas vezes, naquelas lanças ali das academias, né, de ginásticas, ou então nos esportes, esses adolescentes estão trabalhando a sua libido sem saber que estão fazendo isso. Porque é uma explosão, né, gente? Os hormônios na adolescência explodem. Então tem que ter um fundamento, tem que ter uma orientação, né? O narcisismo secundário se define como investimento da imagem do eu, sendo essa imagem constituída pela identificação do eu com as imagens do objeto. Esse é o conflito. Então agora é o seguinte, eu sou mais bonito ou bonita do que você. Eu vejo uma coisa muito bonita, por exemplo, eu vejo uma arquitetura muito bonita, e eu quero ser mais bonito do que a arquitetura, do que aquilo que está lá, visto, né, do que está exposto. Eu assisto um filme, vejo os atores, as atrizes, eu quero ser mais interessantes do que elas, ou pelo menos iguais a elas. Então eu me transformo em várias faces. Está vendo aí? A garota se vê no espelho e ela se vê de duas maneiras diferentes. Então, isso é natural no psicológico do adolescente. Ele está se estabelecendo, ele está vendo qual a melhor maneira dele se estabelecer no contexto social. Então, é aí que nós temos que ter essa orientação para nós
de como nós vamos lidar com esses adolescentes e como os adolescentes vão lidar com essa situação. Não é nada demais, não é nada problemático, é um processo. O narcisismo, para quem não sabe, né, é aquele que olhava, ele se achava tão bonito, que ele se olhava nas águas e se via refletido nas águas, muito bonito, até que um dia ele caiu na água e acabou morrendo lá na água. Então, muitas vezes, os narcisistas morrem na sua busca insana de querer ser melhor, mais bonito do que o outro. Às vezes a gente vê essas disputas entre jovens de beleza, né, de quem é o mais popular na escola, ou a mais popular. Isso aí é narcisismo. Né? Nós temos que tomar cuidado. Você, pai e mãe, que percebe isso no seu filho, converse. Explique para ele que nós todos somos belos, que Deus nos criou todos belos, né? Que não tem um mais do que o outro, cada um na sua situação. Às vezes um tem uma carinha mais bonitinha, mas não tem um coração mais suave, né? Uma mente mais equilibrada. O outro pode ser uma carinha tão bonita quanto aquela, cheia de sardas, né? Cheia de espinhas, mas tem um coração fantástico, tem uma cabeça maravilhosa. Então, tudo é belo, tanto o externo quanto o interno. Quando você junta as duas coisas, aí cria-se uma situação de superioridade espiritual. E quem faz isso tem noção da sua vida. Então, vamos continuar nos estudos aqui acadêmicos sobre adolescência. Olha, o adolescente gera mais sofrimento nos pais que nos jovens que passam por ela, porque o adolescente está vivendo o mundo dele, está curtindo a vida dele, o tempo dele, os pais não. Os pais ficam apavorados. Meu amigo, minha amiga, eu fui pai de 3 adolescentes, né? Hoje não mais adolescentes, mas olha, nossa, quando eles saíam eu ficava desesperado, doido para voltar para casa, porque a gente acostumou com aquela criança, né, que você trazia para casa, fechava a porta e vamos dormir. Agora não, agora o adolescente vai numa festa, ele vai na casa de um amigo, de uma amiga, meu Deus, não é fácil. Então você, adolescente, poupe um pouquinho os seus pais, faça tudo direitinho, você quer sair, quer divertir, tudo bem, isso faz parte do teu contato com o social, mas de vez em quando você manda uma mensagenzinha para o seu pai, tá tudo bem, para sua mãe, porque eles ficam muito assustados, né? Para a maioria deles é um voo bastante prazeroso. Eles querem, o adolescente quer essa vida tranquila, né? Eles estão ligados a descobertas e a novos desafios altamente estimulantes, e o saldo final é muito positivo, né? O adolescente necessita desgrudar-se da figura da autoridade dos pais para realizar-se. Isso os pais têm que entender. O teu adolescente precisa desgrudar de você para que ele possa crescer, né, dentro das necessidades dele, dentro do individual dele. Né? Nós não somos geradores de filhos, nós conseguimos gerar corpos físicos, mas o filho não, o filho é de Deus. Né? A filha é de Deus. Então, é preciso que desgrude, né? Porque eles precisam de se realizar. Né? Biologicamente, ele está pronto para se sustentar. Socialmente, ainda não está autorizado. Da Ana Buck, né, que é psicoterapeuta social. Então, o corpo dele é um corpo maior. Tem adolescente de 13 anos que tem 1,80 m, 1,90 m, mas ainda, dentro da sociedade, ele não consegue, né, se identificar. Não estão mais autorizados a serem crianças e ainda não possuem a possibilidade de serem adultos. É Julian Bernes, que é um psicólogo inglês. Então, quer dizer, eles não são mais crianças, mas também não são adultos. O adolescente precisa entender isso. Eu não sou mais criança, mas eu também não sou adulto. Eu ainda não me sustento, ainda não sei de mim direito. Tá? Isso é bom e importante saber. O termo adolescente começou a popularizar-se na década de 40. Quem fala isso é o Erik Erikson, um psiquiatra alemão. Então, antes não tinha adolescência. Então, você, adolescente, vou dizer uma coisa para você. Antigamente, não tinha adolescência. Você já deve ter estudado isso. As meninas com 10 anos já estavam fazendo almoço, ajudando a mãe e cuidando de irmãos menores. Dali já casava, já ia virar a vida deles. Então não tinha essa fase que você vive como adolescente, estudando, né, participando socialmente de uma outra forma. Então a adolescência começou praticamente na década de uns 60 anos atrás, 60 e poucos anos atrás.
80 anos, 40, 60, 80 e poucos anos atrás. Então, a sociedade ainda está adaptando a essa nova forma do existir da encarnação. Então, quer dizer, os pais estão se adaptando à adolescência, os adolescentes se adaptando também ao fato adolescente. Então, por isso que essa liberdade que o adolescente tem hoje pode levá-lo a coisas muito perigosas, tá? Então, cuidado, cuide de você, tá? É um ambiente de passagem para a vida adulta, do Perosa, né? Que é psicoterapeuta da PUC de São Paulo. Então, ele está buscando, né, a passagem para o ser adulto. Joana de Ângeles, que é uma mentora espiritual, ela diz o seguinte: a influência dos pais é decisiva na elaboração e desenvolvimento do idealismo, na afirmação da própria identidade, sem que haja pressão ou autoritarismos dos genitores. Antes o diálogo esclarecedor, mas sem os conselhos castradores e impositivos, sempre de maus resultados. Então, a espiritualidade se pronuncia aqui. Então, converse, dialogue, não castre o seu filho. Ou seja, não vá com aquela imposição, né, que é muito ruim para eles. Né? O equilíbrio, né, do poder nas relações pais e filhos adolescentes. Aqui é um amigo nosso espírita que fez essa proposta, né? Ele chama Lírio Cerqueira, ele é lá de Cuiabá. Então, ele fez essa proposta para essa boa relação de pais, né, e os filhos. Então, vamos ver o que ele falou. Primeiro, tem o rígido. É quando predomina o sentimento de onipotência, prepotência, autoritarismo, individualismo, autoanulação, agressividade e imposição. Pais que fazem isso, né, não vai dar certo. Importante considerar que os filhos, principalmente os adolescentes, estão em fase de se buscarem e se conhecerem. Estão desvendando o seu universo, suas possibilidades e deparando-se com suas carências. Então, se o adolescente está nessa fase de tanta flutuação, né, então não pode, o pai ou a mãe não pode fazer isso com ele. Onipotência, prepotência, autoritarismo, individualismo, autoanulação, isso vai perturbar a cabeça do adolescente. E não vai fazer amigo, né? Não vai fazer amigo. Guarde isso com você. A outra situação seria o difuso. Né? O que é isso? Estou nem aí. É aquele no qual predomina a impotência, permissividade e também individualismo. O pai fala assim, não posso fazer mais nada, por ele ou por ela. Cada um pode fazer o que quer, na hora que quer, como quer. Cada um por si. Então, isso aí é uma fase bem omissa, né? Que também não vai dar certo. O adolescente é um ser que reinicia seu caminho, e agora num novo tempo e em novas circunstâncias. Guarde isso com você. Não seja omisso com o teu adolescente, sabe? Achando que ele já tem condições de resolver as questões dele, da vida dele. Muitas vezes o adolescente foge de casa por isso, porque não tem essa segurança paterna e materna. Isso não deve acontecer. Né? A outra seria a melhor delas, que é o equilibrado. Né? Nesse tipo de relacionamento predomina o poder de realização e de transformação. É o poder de realizar ações de transformações para a própria vida. Este é o poder verdadeiro que cabe a cada um realizar em si mesmo. Ou seja, pais e filhos, dentro daquele equilíbrio bem interessante, bem necessário para que as relações se estabeleçam de maneira virtuosa. É isso que precisa acontecer. Uma relação virtuosa, sabe, onde todo mundo ganha nessa relação. Ganha o adolescente e ganha os pais. E ganha a sociedade como um todo. Interferência, por exemplo, de famílias. Né? Às vezes tem um tio que ele é meio sem muita noção, começa a dar conselhos, né, estranhos, primos entre eles. Então, cuidado. Adolescente, cuide de você. Cuida do seu crescimento. Cuida da sua vida. Você é filho ou filha de Deus e você precisa muito de estar equilibrado para que a tua encarnação seja muito produtiva para você. Você veio para fazer alguma coisa. Então, busque essa coisa de maneira equilibrada, sem arroubos, mas também sem aquela situação de eu não posso, eu não consigo, o que vai ser de mim?
Não, você é filho ou filha de Deus. Mesmo que você tenha dificuldades, né, você vai conseguir. Porque você tem a potência de Deus em você. Guarde essa informação, que ela é valiosíssima, né? Nas relações, nas relações de pais autoritários, a característica principal é a insegurança dos filhos. Então, um pai muito autoritário vai gerar insegurança, porque o filho não vai saber, afinal de contas, que pai que eu tenho. É meu amigo ou é meu opressor? Nas relações de pais permissivos, esses anulam as próprias vontades. É um esforço bom de evitar conflitos com os filhos, produzindo conflitos ainda mais difíceis de serem resolvidos. Então, tem muitos pais que às vezes aceitam tudo dos filhos na expectativa de não ter conflito com os filhos. Mas isso aí não vai resolver nada, porque geram conflitos. O filho não vai saber quem é o pai, quem é que é o grande amigo ou amiga dele nesse processo. Então, a relação do equilíbrio, realmente, é a mais interessante, né? Então, nos relacionamentos consensuais, amorosos, a base está no poder real, no qual tanto as necessidades dos pais quanto dos filhos são levadas em consideração. É preciso você entender uma coisa, adolescente, que normalmente seu pai te ama, sua mãe te ama. Eles querem o melhor para você. Então, quando eles dizem para você que não, um não, por exemplo, converse com eles por que o não e aprenda com eles por que do não. Que às vezes você quer uma coisa que não vai ser boa para você, vai ser extremamente prejudicial para você. Então, os seus pais vão dizer, não, não faça isso. Porque eles têm experiência, sabe, adolescente? Eles têm experiência, já viveram a adolescência que você está vivendo. Certo? Muitas vezes os adultos têm que procurar a experiência dos velhos. Então é assim que a gente cresce junto, né? nesse estado de consensual. Para uma boa relação, a gente deve evitar, então, ordens inconsistentes. Né? Crianças e adolescentes percebem com muita facilidade a inconsistência de uma determinada ordem. Você tem que levantar às 6 horas, mas eu vou deixar você levantar às 6h15. Não, então o adolescente vai ficar de boa, né? Ele não vai, né, pai e mãe, ele não vai entender o que você quer com ele. Tem ameaças também, né? As ameaças estão intimamente ligadas às ordens em consistência. Essa atitude é tomada quando as ordens não estão sendo cumpridas. Se não fizer o que eu te mando, eu vou. Aí se ameaça, né? O adolescente, ninguém gosta disso. Então, ninguém gosta de ordens consistentes, né? Você tem que levantar 6 horas, mas pode levantar 6h20. Então, não fala 6 horas. Fala de uma vez, você vai levantar 6h20. Né? E se você não fizer uma coisa que eu estou te mandando, eu vou te podar numa outra coisa. Isso aí não é um bom relacionamento. Né? Isso aí é uma forma estranha de conversar. Lição de moral. Então, a lição de moral tem a intenção positiva de modificar comportamentos, educar e transmitir princípios morais. Mas acontece que muitas vezes são mal direcionadas e não geram princípios morais, e sim moralismos. Faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Então o pai bebe e fuma, ou a mãe, né? E aí fala com o filho, não, você não pode beber nem fumar. Mas ele está bebendo e fumando na frente do filho. Em outras situações também. Né? Nos seus relacionamentos você não traia, mas eles traem. Então isso é seríssimo. A moral, gente, é um respeito profundo a si mesmo. Se eu não tiver esse respeito, não vou conseguir muita coisa. Tem as ofensivas também, né? Eles fazem com que confundamos a pessoa com o comportamento. Quando eu digo, vocês são irresponsáveis, você é um burro, um débil mental, existe aí um estímulo para que os filhos adquiram máscaras que vão ser extremamente prejudiciais na vida futura deles. Então, você imagina, pai, se você fala isso com seu filho, você é um idiota, você é um burro, ele vai criar a máscara da idiotice e da burrice. Porque você é muito poderoso e poderosa na presença deles. Pai e mãe é muito poderoso para o filho. Então, se você chama teu filho de burro ou de burra, meu Deus, você está criando uma máscara e essa máscara pode gerar grandes conflitos dele lá no futuro. Muitos mesmo. Vocês nem imaginam que os consultórios de psiquiatras e psicólogos estão lotados de gente
que chegam com essas máscaras da adolescência. Cuidado como você lida com seu filho, né? Com muito cuidado. O amor é a melhor maneira de atuar nesses casos. Comparações, tem gente que adora comparar, né? Não se deve fazer comparações com os filhos e outras crianças, quer sejam irmãos ou da comunidade. A comparação gera uma diminuição dos valores da pessoa que é comparada. Podem gerar pessoas adultas desequilibradas que se acreditam piores que são. Seja como seu irmão, seu amigo, você não está vendo lá a filha do fulano? Está lá já na faculdade, você está enrolado aí no ensino médio. Nossa, que coisa! Está vendo fulano? Sabe, essa comparação, isso diminui a pessoa. Não diminua teu filho em situação nenhuma. Teu filho é individual, seu filho é único, sua filha é única. Então, deixa que eles vão no tempo deles. Claro que você vai orientando, você vai ajudando, mas sem comparações. Isso é muito prejudicial no psicológico. Suborno, né? Prometer algo para que cumpra um dever, cujo beneficiário é o próprio filho. Pois quem age assim está se demitindo da função paternal e maternal, que é colaborar com Deus na formação do caráter do irmão em humanidade. Momentaneamente está como seu filho, né? Ó, se você passar de ano, eu te compro uma bicicleta para você lá no Natal. Então você está subornando. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Né? Se você for lá fazer isso para mim, eu te dou o troco. Vai lá no mercado, compra o troco, é seu. Isso é suborno. Não, o adolescente tem que saber que ele tem que compartilhar as dificuldades, compartilhar os valores da família. Então, se um adolescente vai fazer tudo por interesse, não. Ele tem que passar de ano, ele precisa fazer isso, ele tem que entender que ele precisa passar de ano. Senão ele vai ficar para trás. Ele que tem que entender isso. Então, essa é a função dos pais, explicar para o adolescente. Se você perder o teu ano, você vai perder um ano no seu avanço de informações, de educação. E lá na frente vai ser prejudicial para você. Então, é essa conversa que tem que ser. Agora, entendendo, né, que cada um tem um ritmo de aprendizagem. Isso é importante saber. Isso nós temos que colocar em nossas relações familiares, né? O ritmo de cada um. Aí vem o encorajamento, né? É um estímulo, um incentivo que oferecemos uns aos outros, pais e filhos, nessa busca de crescimento que estamos realizando dentro do núcleo familiar. Verdade, camaradagem, companheirismo, identificação de ideais, respeito aos outros e a si mesmo. Então, se a tua relação com seus filhos é assim, parabéns. Você está, né, numa situação muito interessante e eu tenho que te parabenizar, certo? E a gente vê também, o adolescente é muito ligado a redes sociais, muito ligado. Não só adolescente, mas principalmente eles. Só que o que eles conversam nas redes sociais são conversas adolescentes. Então, é preciso que oriente, olha, cuidado, isso aí é bom, é um instrumento de comunicação rápida, né? Mas tem custos emocionais, custos morais, tem um monte de custos aí. Então, saiba lidar com isso. Não brinque com isso, não faça disso o seu padrão de vida. Isso é só um auxiliar. Celular, gente, é um instrumento de auxílio e não um instrumento de vida. É isso que o adolescente precisa ser orientado. Tá? Então, nós vamos terminar esse estudo com um poema muito interessante, né? Que fala sobre uma menina chamada Marita. Então, Marita corria feito louca, a touca que lhe protegia os cabelos soltou-se feito neve, tão leve. Marita corria os cabelos soltos. Tocavam-lhe as faces. O vento e o correr moldavam-lhe os cabelos. Eram loiros, sedosos, tão puros. Postura serena, cabelos tão soltos, olhar de veludo, olhar azul, a corrida sem fim. Marita chegou ao lago. Marita assentou-se na pedra e viu, refletida na água, a outra Marita descoberta. Marita, moça menina. É a transformação da criança para o adolescente. Lindo isso, né, meu amigo? Então vamos ficando por aqui. Espero que este estudo tenha te ajudado aí nas suas relações com seus adolescentes e vocês, adolescentes, nas relações com seus pais. Fiquem com Deus.
Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo. Tchauzinho. Muita paz. Eu sou Guaraci de Lima Silveira. Estou aqui estudando a vida sob a égide do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Um abraço. Agradecemos por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo Meus Filhos, Meus Tesouros.